Olá, meus amigos software developers, sejam muito bem-vindos a essa série que eu estou muito feliz de estar gravando aqui com vocês. O intuito dessa série, né, que se chama Design Patterns, que a gente vai aplicar aqui na prática, é entender um pouco mais, entender como funcionam esses padrões de projetos e, na verdade, dar um passo a mais, um passo além aí, tá bom? A gente vai ver na prática esses padrões de projetos, vai tentar entender aqui por que eles existem, como funcionam, tá? E a gente vai tentar ali, a nível de conhecimento, tá? Eu vou trazer um pouquinho aqui da minha prática também, tentar colocar um pouquinho do dia a dia aqui para vocês. Eu acho que isso vai ser um plus aqui nesse treinamento, beleza? Bom, acho que a pergunta inicial aqui é: você sabe o que é um padrão de projeto? Né? A gente fala às vezes de padrão de projeto, mas e esse entendimento do que realmente é um padrão de projeto, né? Um padrão de projeto nada mais é do que uma solução proposta, né, para um problema conhecido. Tá? Então você tem um problema conhecido e você elabora uma solução para esse problema. Na verdade, você elabora uma proposta de solução para esse problema. Pronto, é isso. Bem simples, né? Mas imagina o seguinte, imagina que você é um desenvolvedor de software, tá? E ao longo do desenvolvimento ali da sua aplicação, você se depara com alguns problemas e como nada se inventa, né? Já diziam algumas pessoas aí, a roda, né? A roda não se reinventa. Com certeza alguém já passou por esse problema, tá? E se alguém passou por esse problema e catalogou, né, esse problema e trouxe à luz ali uma solução para esse problema, isso pode se tornar um padrão de projeto, tá? Que é um problema catalogado, certo? E uma solução proposta a esse problema. Tudo bem? Então essa é a ideia do padrão de projeto. É você ter ali uma problemática conhecida por várias pessoas, algo bem comum mesmo que você se depara ali no dia a dia, no desenvolvimento das suas atividades relacionadas ao software, tá? Não só o software, mas relacionado a tudo mesmo, tá? Até porque a ideia do padrão de projeto não foi criado por desenvolvedores de software, isso veio da engenharia civil, tá? Há muito tempo atrás. E aí, há uns 20 anos atrás, foi lançado um livro chamado Gang of Four: Design Patterns. Tá? Esse livro ele trouxe ali os primeiros padrões de projetos aplicados ali para software e é um best-seller conhecido até hoje. Tudo bem? Então, se você quiser conhecer mais sobre esse livro, sobre esses padrões de projetos, na verdade, eu vou deixar até o linkzinho aí para você. Se quiser acessar o site da Amazon, você consegue fazer aí a compra desse livro, beleza? E a segunda pergunta: por que utilizar esses padrões de projeto? Eu já expliquei aqui um motivo bem óbvio do porquê se usar esses padrões de projeto. A gente não quer reinventar a roda. Então, assim, esse é um principal motivo, eu diria. Mas existe também um outro motivo, que é o seguinte. Imagine que você trabalha numa empresa, tá? E você sai dessa empresa, vai para uma outra empresa e assim, você quer carregar um pouco do que você, dos seus hábitos, né, de programação, dos seus hábitos ali de como lidar com um projeto para essa outra empresa, coisas que você associou ali que são boas práticas, vamos assim por dizer, certo? Então, assim, quando você adota o uso de padrões de projetos, certo, de uma maneira genérica dentro da empresa, você consegue lidar com situações do dia a dia de uma forma muito mais fácil, porque você lida com padrões já conhecidos. Então, quando você identifica um problema, tá, e você consegue aplicar uma solução proposta àquele problema desenhado em algum padrão de projeto, é muito mais fácil, entende? E até mesmo quando você pega um código onde você tem ali um padrão de projeto aplicado, é muito mais fácil de você ler, é muito mais fácil de você interpretar o que está acontecendo ali. Tá? Isso eu digo na experiência do dia a dia. Quando você recebe ali um projeto com um padrão completamente desenvolvido pela sua empresa, é muito mais difícil você entender o comportamento, entender a sintaxe daquele projeto. Essa que é a verdade. Tudo bem? Então, assim, eu diria que esse é o segundo e mais importante motivo do porquê a gente utilizar padrão de projetos. Então, ficou claro que é uma questão de boa prática, ficou claro que
é bem-vindo se utilizar padrão de projetos. Então vamos entender um pouco mais sobre os padrões de projetos. Vamos falar um pouco agora então da identificação do padrão de projeto, né? Quando você identifica a necessidade de aplicar o padrão de projeto dentro da sua empresa, qual que é o processo, né? Você pesquisa onde isso? Você fala com quem? Você conhece qual é o padrão já? Enfim, você na sua empresa, vamos supor então que você identificou ali a necessidade, né? Um problema que existe a necessidade ali de uma resolução quanto à codificação que você está fazendo. Então, existe o problema, certo? Então, você vai fazer o quê? Esse problema, ele está catalogado? Seja na minha empresa ou seja catalogado em alguma bibliografia conhecida, né? Então, esse é o primeiro passo, tá? Esse problema, ele é um problema comum, outras pessoas passam e já passaram por isso, certo? Caso sim, né? Caso seja um problema comum e isso está catalogado, já existe uma solução. Então você vai buscar essa solução e pronto, aplica essa solução à sua necessidade. E pronto, é isso, basicamente. Agora vamos supor que você pesquisou, certo? E é um problema, poucas pessoas ali, ou quase ninguém se deparou com isso. O ponto é que, assim, não existe, né, uma coisa catalogada daquele problema em questão que você está passando, né, quanto à sua codificação ali, certo? Então você faz o quê? Você documenta isso, né, você documenta aquele processo, aquele problema que você está passando e propõe uma solução de codificação, tá? Essa proposta, tá, ela vai virar um padrão candidato, vamos dizer assim, tá? Você está criando ali um padrão candidato de solução do seu problema, tá? Seria mais ou menos assim. Você identificou um problema de codificação dentro da sua empresa e você falou para sua empresa assim, olha, eu tenho uma proposta de solução para isso, tá? Você precisa documentar isso. Quando eu falo documentar, gente, é realmente colocar num documento ali, pode ser um Word, alguma coisa assim, é documentar esse problema, tá? Quem trabalha com codificação, com programação, sabe que é muito comum essa questão da documentação, é extremamente importante você sempre ter as coisas bem documentadas, tá? Então você documenta o problema, documenta a proposta de solução, certo? E aí você gera ali uma padronização e você tem um padrão candidato. Por que eu digo candidato? Porque, primeiro, essa sua proposta tem que ser passada por um processo de validação, tá? E pós-validado isso, você tem que entender o seguinte: outros projetos passam por esse mesmo problema, né? É uma problemática cross-project, ou seja, acontece em outros projetos? Se sim, aquilo tem grande chance de se tornar ali um design pattern, tá? Um padrão de projeto. E por que eu estou falando desse padrão, desse catálogo de padrões aqui, tá? É o seguinte, gente, existem catálogos já pré-definidos, criados anteriormente, certo? Um deles eu já falei aqui, que é o Gang of Four, né? Que é o livro que foi lançado basicamente 20 anos atrás, que traz pra gente aí padrões que são utilizados e bastante até hoje, tá? Em projeto Java, basicamente esse Gang of Four aqui traz aí os padrões core, né, vamos dizer assim, né, os principais assim que são utilizados aí em qualquer projeto mundo afora, tá? Mas também não são só esses aqui, existe também, por exemplo, né, o catálogo do Java Enterprise, tá? Que são outros grupos ali de padrões de projeto também. E não só esses, existem outros também, mas é importante entender que existem agrupamentos de catálogos, ok? Falando ainda aqui do Gang of Four, tá? Eu queria mostrar para vocês que esse catálogo ele traz para gente 3 grandes cores assim, de padrões de projetos, tá? Os criacionais, estruturais e de comportamento. Tá? O que são esses grandes grupos, por assim dizer? Bom, imagine o seguinte: esses padrões criacionais estão relacionados à forma como você vai criar, instanciar
as suas classes, tudo bem? Um exemplo aqui, por exemplo, é o padrão singleton, que é o primeiro que nós vamos ver aqui, tá? Os padrões estruturais, eles definem basicamente, tá, um padrão ali de relacionamento entre as classes, certo? E os padrões de comportamento, né, de behavioral, eles definem basicamente como é que vai acontecer a comunicação entre classes e objetos. Então, a título de exemplo aqui, o que existem de padrões, né, criacionais? E a gente conhece o Singleton, Factory, o Abstract Factory, o Builder, Prototype. Não só esses aqui, existem outros também, tá? Mas assim, eu diria que esses aqui são os principais. Os padrões estruturais, que a gente conhece também, que são bastante comuns e utilizados, tá? O Adapter, o Bridge, Flyway, Decorator, o Proxy. Esses aqui também são bastante utilizados, mas existem outros também tipos de padrões aqui de estruturais que são utilizados aí no mercado, ok? E os de comportamento, tá? Os principais são o Command, o Interpreter, o Template Método, o Observer e o Visitor. Agora falando um pouco também do catálogo do Java EE, tá? Existe um padrão muito utilizado que é o MVC, tá? E o MVC é meio que uma analogia a isso que a gente está apresentando aqui, tá? Esse catálogo que eu estou mostrando para vocês aqui do Java EE é uma classificação basicamente aqui entre 4 camadas, tá? Que a primeira dela basicamente aqui é a camada de acesso, tá, aos dados. Então aqui a gente pode falar ali que é aquela comunicação que acontece da aplicação com a base de dados, certo? Essa camada ela se comunica com uma outra camada que é a camada de serviço, que nessa camada basicamente a gente vai ter o que? A nossa lógica de negócio, é aqui que vai ser a implementação de toda a nossa lógica, tá? É aqui que a mágica, por assim digamos, né, vai acontecer, tá? E essa mágica ela vai ser apresentada ali para o usuário de alguma forma, tá? Então a gente fala aqui da camada de apresentação, que é como isso vai ser apresentado ali para o usuário, tá? E tudo isso tem que passar ali por uma integração, tá? Então isso seria essa camada de integração, tudo bem? Eu estou falando aqui de uma forma bem genérica, mas eu vou exemplificar aqui para vocês, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de camada de apresentação, a gente tem padrões de projetos de desenvolvimento, tá? Eu posso exemplificar para vocês o Intercept, Filter, Front Controller, o MVC, o Context Object, certo? Falando aqui da Business Layer, tá? O Business Delegate, o Transfer Object, que é bastante utilizado, esse aqui. Outro bastante utilizado também é o Session Facade, o Service Locator, tá? Falando aqui também do Data Access Layer e da Integration Layer, tá? A nível de acesso de dados, tá? Um padrão muito utilizado e muito comum é o DAO, né? Que é o Data Access Object, que a gente vai ver aqui para frente também. E da camada de integração, também padrões muito comuns utilizados é o Service Activator e o Web Service Broker. Certo, pessoal? Essa aula foi bem introdutória, então fica aí que agora a gente vai começar a próxima aula a falar do primeiro padrão de projeto, o Singleton.